Oi? Boa noite, então, para todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro programa do Jovem Foco. Hoje a gente está recebendo dois psicólogos queridíssimos que já estavam falando antes do começo da live. O André Veridiano e a Adília. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu espero que vocês se sintam confortáveis. E lembrando que isso é uma conversa. A gente veio aqui para saber o que vocês fazem, como vocês fazem, por que vocês escolheram essa área. Então é isso. André, você quer se apresentar? Sim, claro. Primeiro, boa noite para vocês. Eu sou o psicólogo André. Me considero professor também. Fui professor durante 10 anos. Sou apaixonado pela sala de aula. Atualmente, na psicologia, eu atuo na clínica, né? Eu tenho uma vertente muito forte dentro da clínica. Então, sou um apaixonado pelo atendimento clínico. Atualmente eu venho fazendo também alguns trabalhos como palestra, a minha colega psicóloga Adila também. Isso é muito comum, em algum momento o profissional da psicologia engatar, porque a psicologia tem esse potencial, né? Essa liberdade de colocar o profissional da psicologia que estuda, né, a subjetividade do comportamento humano em outras áreas, em outros serviços, né, da sociedade. E estou à disposição hoje para responder perguntas, para estar conversando um pouquinho com vocês. A gente queria agradecer por você ter vindo, André. E, Adila, você quer se apresentar também? Sim, boa noite, gente. Meu nome é Adila Merizia, sou psicóloga. E estou aqui, né, para conversar, para responder as perguntas, os questionamentos que vocês tiverem. Eu atuo na clínica e também sou palestrante, faço meus cursos. E é muito bom estar aqui, né, saber que a psicologia ela está chegando em todos os lugares, assim, está sendo tão acessível, né? A tecnologia vem trazendo essa acessibilidade, né, para que vocês possam estar entrando em contato com o profissional e também já tirando as dúvidas. Então, fico bem feliz de estar aqui com vocês e estou à disposição aí. Nós também ficamos muito felizes de te receber. Obrigada. Então, deixa eu me apresentar, né, porque é o primeiro programa, então acho que eu tenho que me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Vilmar, né, mas todo mundo me chama de Júnior, mas Vilmar, tanto faz. Eu estudei no Alicia do pré, eu acho, ao 9º ano. Foram 10 anos estudando aí. Hoje eu faço faculdade, faço engenharia de alimentos na Universidade Federal do Paraná. Por sinal, estou dentro do laboratório ainda, onde eu trabalho, porque não deu tempo de ir para casa. Mas é isso aí. E eu, juntamente com a Rebeca, a gente vai apresentar para vocês vários e vários profissionais para que vocês consigam ter um caminho, um rumo. Porque a gente sabe que vai chegando no fim do ensino médio, segundo, terceiro ano, a gente começa a criar dúvidas na nossa cabeça do que fazer e como fazer. Se vai continuar estudando, se vai parar de estudar, o que vai fazer se continuar estudando. Tem tantas profissões hoje, então a gente veio para tentar direcionar vocês, ver o que vocês gostam de fazer, com a ajuda de profissionais maravilhosos como esses dois, né? Comigo hoje está a nossa querida, amada, carimbada, professora Elaine. Professora, quer se apresentar? Quero. Meu nome eu sou Elaine, professora Elaine, trabalho no Alicia Bittencourt há 10 anos e, mais uma vez, presente aqui, porém, substituindo a nossa companheira Rebeca, que não pôde estar presente hoje. Então, hoje eu estou aqui só para ouvir e aí fazer algumas perguntas também. Vamos começar as nossas perguntas, então? Porque, olha, eu acho que esse povo tem muita coisa para falar. Vamos lá. Adila, então, para você, assim, o que é a psicologia? A psicologia, ela tem um significado, né, para todas as abordagens, né, que é o mesmo. A palavra psicologia em si, ela significa estudo da alma, né, que se entende que a alma é onde ficam as dores, onde ficam os traumas, enfim, né, as vontades, né. Então, ela estuda isso, né, para que hoje, né, traduzido na nossa linguagem, é trabalhar não somente as dores, né, mas trabalhar também o autoconhecimento, trabalhar o autocontrole, trabalhar, enfim, o que a pessoa tem como demanda. Então, a psicologia é isso, ela é o cuidado de você com você mesmo, o cuidado de você com os outros, que a gente dentro da psicologia chama de relação interpessoal e intrapessoal, você com você e você com os outros.
Isso é Muito legal. psicologia. É como se a gente fosse organizar na sua própria cabeça, né? Como a gente vai se relacionar Exatamente. com a gente e com as outras pessoas, né? Exatamente. Às vezes as pessoas associam a psicologia somente a lidar com os traumas ou alguma coisa assim, mas não. Ela é muito ampla, né? Ela pode ser orientação de carreira, ela pode ser tanta coisa. Eu sei que a gente vai falar disso mais pra frente, eu não vou entrar nisso, né? Mas ela é multi, ela tem muitas Aham. facetas aí. E, assim, durante muito tempo, a psicologia foi um tabu, né? Porque as pessoas achavam que fazer a terapia ou procurar um psicólogo era só para as pessoas que realmente tinham, como você falou, esses traumas, né? Quando, na Exatamente. verdade, não. Né? Você quer falar um pouquinho? Exatamente. Eu só vou colocar para carregar, peço licença aqui para vocês. Eu também tô Apareceu preocupado com o aqui. meu aqui. Que estava em atendimento, fica sem carregar. Sim, mas isso não é tão antigo, porque a psicologia em si ela é uma ciência muito nova, né? Então não é muito antigo. Até hoje, assim, algumas pessoas têm esse estigma. Por isso que eu acho tão legal nós, como profissionais, né, André, a gente está aqui falando sobre a psicologia e desmistificando isso de que você vai num psicólogo porque você tá louco. Não, não, não é isso, né? Você vai no psicólogo porque você quer melhorar de um trauma também, claro, né? Porque você pode ter uma psicopatologia também, mas também para se autoconhecer, para você se cuidar, para você saber os seus limites, né? Porque o que acontece, as pessoas por falta de autoconhecimento ultrapassam seus limites e chegam à psicopatologia. Então, se você pode estar resolvendo isso antes, por que não? E o psicólogo serve para isso também, ele é prevenção também. Perfeito. Nossa, perfeito. Muito obrigado. E, André, assim, se você fosse dizer quais são as grandes áreas da psicologia, assim, o que eu posso fazer? Sim. Então, eu até trouxe aqui as áreas da psicologia, né? Porque como a Adila falou, a psicologia ela está em muitos outros campos. É uma das poucas ciências que conseguem pisar, né? Que consegue pisar em tantas outras áreas, né? Inclusive em outras ciências, né? Então, o nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia, ele reconhece as seguintes áreas, né? Que o profissional da psicologia pode atuar: na clínica, na psicologia do esporte, na psicologia do trânsito, na psicologia escolar, na hospitalar, na jurídica, na psicologia organizacional, a psicologia social, psicomotricidade, psicopedagogia e neuropsicologia. É claro, né, que dentro dessas áreas que eu citei, a gente tem essas talvez mais tradicionais, as mais conhecidas, né, como a área clínica, por exemplo, a psicologia organizacional do trabalho, que muita gente acha que é só admitir e demitir. Não, tem todo um trabalho gigante em cima disso, um trabalho muito importante para colaborar com a saúde mental dos trabalhadores, inclusive, né? Mas essa que o cinema, que a gente vê mais pelo cinema, pelas séries, né, que entregam um pouco da psicologia, a gente vê mais a psicologia clínica, né, como uma talvez das áreas aí que mais causou, que mais trouxe visão, né, da própria ciência, né. E uma coisa muito importante, Júnior, é a gente ressaltar que a psicologia, além de ela ser uma profissão, ela é uma ciência, tá? Então, é uma vertente, é um campo de conhecimento e de atuação profissional, tá? Mas, dentro dessas áreas que eu citei, a minha área ali, no caso, fica dentro da psicologia clínica. Então, assim, você tem uma gama muito grande de áreas que você pode trabalhar, né? Uhum. Inclusive, Júnior, como eu digo para algumas pessoas, a pessoa vai estudar direito, né, quer ser advogado, advogada, depois, em algum momento da vida, ali depois da formação, essa pessoa vai se dirigir a alguma área do campo do direito, né? Tem o direito tributário, tem o da família, etc., né, previdenciário e tal. As engenharias também, não tem uma engenharia, são várias engenharias, né, Júnior? E aí depois a pessoa vai acabar, por questão de encontro, né, por uma questão de afinidade, uma questão de ela perceber que aquela é a área de desejo, né? Desejo é uma palavra que talvez vai aparecer algumas vezes na minha fala, tá? Então a pessoa vai se encontrar, né, Adila, com esse desejo dessa atuação. No meu caso, eu dos 5 anos de graduação, a psicologia é um curso assim que tem 5 anos de formação, né, na grade curricular,
Eu só fui ter desejo de clinicar, de ir para a clínica no último ano da graduação, né? Quando eu conheci, de fato, o que é a clínica, muito diferente daquilo que a gente imagina que seja, né? Então, sim, dependendo do desejo desse estudante de psicologia, ele vai para alguma área. Tem colegas meus que foram para o fórum, né, no Tribunal de Justiça. Tem um colega meu que foi para a psicologia do esporte, que atua com times de futebol, né? Tem pessoas que foram para organizacional, recursos humanos. É muito legal, é muito bom você cursar uma graduação de psicologia e próximo ao final dela você sentir, né, aquele desejo por alguma dessas áreas. Então, deixa eu perguntar uma coisa para os dois, na verdade, né? Você falou muito dessa questão do desejo. Em que momento, então, você teve esse desejo de ser psicólogo? Tipo assim, que você parou e pensou, agora eu vou ser um psicólogo. Então, Júnior, eu vou te contar uma coisa, né? Essa pergunta, ela me pega de um jeito, assim, que eu vou levar isso para terapia, inclusive, né? Eu, sinceramente, eu me sinto confuso para responder essa pergunta, porque em 2011 eu fui fazer o vestibular, eu iniciei a graduação no ano de 2012. Eu fui fazer o vestibular junto com um amigo meu, porque a gente achava que a gente adorava falar de comportamento humano, essas coisas, da mente humana, né? Que, claro, é um começo, né? Pelo desejo da psicologia. Só que depois, na formação, você descobre que a psicologia, ela tá muito além, ela vai muito mais do que isso. O psicólogo não lê mente, psicólogo não tem visão raio-x do cérebro da pessoa. Tá, não existe, isso é um tabu, é outro tabu da saúde mental, hein? Isso que distancia muita gente. E aí eu fiz o vestibular, a gente passou, e eu descobri uma coisa, eu me apaixonei pela psicologia, tá? Eu não conhecia psicologia, eu já tinha feito terapia quando era adolescente, né? Opa, eu acho que caiu. Acho que ele caiu. Ele travou. No Já já ele volta. Opa, Caiu. então, Átila, enquanto ele está voltando com a internet, fala como você se descobriu psicólogo. Uhum. É muito o que ele falou, assim, porque na minha época, eu creio que isso também, né, se estenda ao caso dele, não tinha essa informação que vocês hoje, por exemplo, estão tendo. Eu nunca tive contato com psicólogo anteriormente, né? Então, assim, era uma coisa extremamente nova, tudo era muito novo. Então, eu lembro que no ensino médio eu fiz alguns testes vocacionais e deu, né? Sempre dava psicologia, alguma coisa relacionada a pessoas. E eu sempre gostei de ouvir, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero fazer psicologia porque eu gosto de falar. Na verdade, o que importa mesmo que ali é o ouvir, né? E eu gostava de ouvir, e quando as pessoas precisavam de alguma coisa, vinham sempre falar comigo, então eu percebi, poxa, eu acho que essa profissão ali vai ser legal, mas quando eu entrei, eu me apaixonei. Aí foi amor à primeira vista, assim, quando eu descobri o que era psicologia, bem como o André falou mesmo, assim, a gente entrava sem muita noção do que era aquilo, e quando eu entrei, eu tive contato com aquela ciência, eu pensei, uau, é isso que eu quero para minha vida. Então ali, daí eu me apaixonei mesmo, já estava na graduação, não me vejo, não consigo imaginar, claro que eu faria outra coisa, mas não consigo imaginar, né, fazendo outra coisa, eu não sei isso hoje. Então eu me descobri psicóloga dentro da formação mesmo, mas a profissão despertou interesse lá no ensino médio, bem no finzinho do ensino médio. Legal. Voltou, Deixa eu André. perguntar uma coisa para você, Adila, antes de voltar para o André. Você tem aquela coisa de ficar analisando as pessoas involuntariamente? Ai, nossa, eu ouço muito isso. As pessoas morrem de medo de falar com a gente. O André falou e é muito verdade. Ai, você tá lendo minha mente. Não, gente, não lê mente. E eu não fico analisando, porque a análise, gente, ela ocupa um espaço de energia da gente muito grande. Então, assim, você tem que observar o comportamento, os olhares, o tom de voz, o jeito que a pessoa se movimenta, é tudo analisado. Então, não fico analisando o tempo todo, mas algumas situações a pessoa fala alguma coisa e eu fico, eu queria tanto saber mais sobre isso. E daí desperta aquele interesse. Realmente eu penso, tem coisa por trás desse comportamento. Né? Existe um porquê desse comportamento. Daí me dá uma curiosidadezinha, mas
a gente tenta segurar, mas acontece, eu acho que é natural. Tenta ser profissional, né? Sim, sim. Não profissional, na verdade, ser amiga ou ser família, o que for, né? André, continue a sua história, então, que eu acho que você teve um Isso, lapso. eu tava escutando ali a Adila, é realmente isso. Eu me descobri apaixonado dentro da formação de psicologia, né? Dentro da própria graduação. Aí eu descobri o que era psicologia de fato, né? Essa ciência que estuda a subjetividade do comportamento humano. Freud não é o pai da psicologia. E aí tu vai quebrando, né, essas questões que o cinema, que a TV, que as séries trazem muito, ou o senso comum também. E aí eu fui me descobrindo apaixonado e tentando responder essa pergunta também sobre estar analisando o tempo todo. Sim, eu concordo, seria, né, Adila, seria muito cansativo, a gente não conseguiria. E também concordo, às vezes, alguns momentos, algumas situações, né, que saltam aos olhos, algumas coisas assim, e aí a gente vai por aquele caminho assim, olha, faz terapia, né, busca ajuda, né, tentando guiar uma pessoa, Exatamente. para que ela se perceba, né, em algo que talvez ela ainda não se percebeu. É verdade. Muito legal. É verdade, eu também descobri que eu amo a engenharia dentro da engenharia, reprovando Ai, que da legal. engenharia. Também é uma relação, né? Não deixa de ser uma Também é uma relação. realidade. A gente tem Exatamente. que... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que essa foi um dos temas assim que, quando a gente pensou em psicologia, foi a primeira coisa que a gente pensou. Porque a gente está vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas elas estão muito isoladas dessa relação interpessoal que a Adila falou. As pessoas estão vivendo um momento que elas têm que ficar em casa. E assim, nesse momento de pandemia, para vocês dois, vocês acham que tem aumentado o número de psicopatologias ou de casos mesmo, de pessoas que vão procurar vocês falando, olha, não aguento mais ficar em casa, tô surtando em casa. O que vocês acham? Quer começar, Pode Adila? começar, André. É eu? Tá. Pode É, começar. sim, é perceptível, sim. As pessoas têm procurado a clínica com um grau, um nível de sofrimento mais elevado, né? Uma angústia mais elevada. O distanciamento social ele tem causado alguns sofrimentos. A gente não pode generalizar, porque eu também conheço pessoas que estão muito bem, tá? Eu conheço pessoas assim que estão conseguindo administrar suas questões, estão preocupadas, claro, mas estão conseguindo se organizar. E outras que eu acredito que talvez faça parte aí de uma maioria que eu percebi em algum momento da pandemia, principalmente ali nos meses de março até junho, foi sim, por exemplo, uma ansiedade que se acentua, né? Uma depressão que pode ter alguns sinais assim que podem se acentuar. Nós somos seres sociais, né, gente? Então, quando a gente se distancia do social, desses rituais, né, nossos, assim, de cada dia, a gente tem sim, a gente pode, não uma regra, a gente pode desencadear ou acentuar questões ligadas às nossas dores psíquicas, como a angústia, uma ansiedade. Então, se uma pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, né, ela pode sim sentir isso mais elevado no momento de pandemia, porque não só a pandemia em si, que já é assustadora, essa ideia de um vírus, né, que se espalha, mas a ideia de que se você tocar em alguma coisa, você não sabe onde, ali pode ter alguma coisa, isso já é um objeto que intensifica o sofrimento de uma pessoa com ansiedade. No caso de uma depressão, estar distante de pessoas que faziam bem, distante do social, pode intensificar sim uma dor psíquica, tá? Essa preocupação com o futuro, essa preocupação com a incerteza, né? Quando vai ter vacina, quando não vai ter vacina, isso tem assim refletido em alguns momentos na clínica, na queixa da clínica, né? Que eu acho que a clínica ela é esse lugar, né? Esse reflexo da dor social, né? O social está tendo uma dor ali fora, onde é que a gente vai ouvir, escutar essa dor, né? Escutar. É na clínica, né? Onde a pessoa vem e traz as dores, os anseios, os medos, né? E a gente tem percebido sim, eu acho que é uma queixa que talvez a Adila também tenha percebido, é sim uma intensificação de dores, né? Intensificação de um sofrimento que é pré-existente, mas que no momento de distanciamento social, de incertezas, e isso é muito comum, por exemplo, nas crises financeiras, em guerras, né? Em grandes terremotos, em grandes catástrofes, o ser humano ele vai intensificar suas dores, né? Vai se sentir mais sozinho, mais desprotegido, mais vulnerável e vai procurar ajuda. Tomara, né, que procure ajuda, porque a gente sente sim na clínica essa questão, sofrimentos pré-existentes
que com esse turbilhão todo a pessoa teve que buscar ajuda. Então, sim, é fácil perceber isso, Júnior. E na sua opinião, como é que você acha que o O pessoal André tá... falou tudo. Ele falou tudo, é exatamente isso, sabe? É nítido, assim, que a demanda de ansiedade aumentou e outras diminuíram, porque é inevitável a gente perceber muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas fecharam empresa. Então, assim, algumas pessoas realmente elas saíram do processo psicoterapêutico por esse momento, né? E outras entraram por esse momento. Então, assim, aumentando a demanda de ansiedade, fobia social, até, né, houve aquela síndrome a cabana, né, da cabana que apareceu aí nas mídias, são aquelas pessoas que já não conseguem mais socializar fora, né, do virtual, né, porque desenvolveram tanto medo, já tinham aquele pavor, né, aquela fobia social, e daí desenvolveram mais ainda. Então, esse tipo de demanda também aumentou, enfim, né, o André ele explanou muito bem ali sobre o assunto e é exatamente isso, né? Algumas demandas a gente percebe que realmente aumentaram, né? E eu acho que disparado a ansiedade. É verdade, a ansiedade. Vilmar, uma parte. Eu queria dar um abraço, um beijo para todo mundo que está assistindo. Nós temos os alunos, nós temos nossos colegas de trabalho. Então, boa noite a todos. A Mayra está dando boa noite dela. O Nicolas, que está sempre aqui com a gente, boa noite. Queritiane, querida, boa noite também. Kátia está aqui com a gente. O João, boa noite também. E a gente tem alguns comentários aqui que eu queria ler para vocês. Olha só. A Mayra, ela diz assim, muito boa live, também fiz vários testes vocacionais e sempre deu para essa área. E fui buscar mais informações mesmo. E me cativei. Hoje, a minha maior vontade é cursar psicologia. Essa é a Mayra, nossa aluna também. Bem-vinda. Adriano, professor de História. Boa noite, Adriano. Companheiraço, está sempre com a gente. O Nicolas também dá a opinião dele aqui, ó. Ele diz, eu estou amando essa live e psicologia é justo o curso que pretendo fazer. Olha só, ao ingressar na faculdade e ouvir sobre a área desses que já atuam nela, está me deixando mais apaixonado ainda. Olha só. Bom. A Júlia Germano, beijo, a Júlia, que foi ela que conseguiu o contato da nossa. Beijo, Júlia. Então, boa noite a todos. Com você, Júlia. Gente, muito legal, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês, eu acho que não tá no meu roteiro. Vocês acham que esse número de pessoas que querem fazer psicologia ela tem crescido nesses últimos anos? Porque eu tenho visto muito frequentemente as pessoas, como o Juliano, como a Mayra, dizendo que conheceram a área, se cativaram pela área e querem seguir essa área. O que vocês acham? Vamos começar pela Adília agora. Sim, tem aumentado, a gente vê, né, entrando nos cursos de psicologia cada vez mais, né, nas cidades tem mais cursos de psicologia, mais turmas de psicologia, então realmente tem crescido. E creio que isso vem junto com esse movimento das pessoas estarem entrando mais na faculdade. Há uns anos atrás, né, não era tão comum a pessoa se graduar, né, ter bacharel. Né, hoje já é uma coisa que o mercado realmente ele te pede isso, né, mais formação, mais informação. Então, até por isso as profissões elas têm crescido mais. E a psicologia, ela é uma ciência nova, né, que a gente tinha falado antes. Ela é uma ciência muito nova. Então, acho que as pessoas ainda estão descobrindo o que é a psicologia e a tecnologia tem nos ajudado muito. Eu tenho um Instagram, inclusive, né, eu convido vocês a seguirem lá, porque eu posto bastante conteúdo a respeito disso mesmo, desmistificando o que a psicologia era, né, no conhecimento do senso comum, e o que ela é realmente. Né? E eu creio que por isso, as pessoas estarem em contato com a realidade da psicologia, tem facilitado elas compreenderem e quererem fazer parte disso, né? Perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa, André? Não, exatamente isso, a gente percebe mesmo, né? Inclusive, ano passado eu li alguma publicação de alguma matéria sobre a USP já comunicando que o curso de psicologia já estava entre os mais procurados, né? Para o vestibular. A gente percebe esse fenômeno, né?
dessa procura. E como a Ángela falou, isso coincide muito com esse período onde as pessoas estão indo ao ensino superior. É muito legal que a galera está no ensino médio já pensando no ensino superior. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou tão velho assim, mas ali no meu tempo de ensino médio não era tanto uma questão tão forte esse debate, eu não sentia tanto isso. Eu acabei indo porque um colega foi e me falou que eu podia ir, vamos junto e tal. Mas ok, a escola fez o que tinha ao alcance, e é muito bonito ver esse movimento. Isso que está acontecendo aqui agora é muito bonito, né? Sobre buscar estudar psicologia ou não, aí eu vou deixar uma dica. Eu sei que o pessoal pede muita dica para psicólogo, né? A gente fica fugindo, né? Não, né? Mas agora eu vou ser bem direto. Eu vou fazer um conselho, um aconselhamento. Sempre quando a gente tem desejo de estudar psicologia, a gente faz, acho que, um trabalho de verificar internamente se eu se eu estou desejando a psicologia, né? E aí você vai lá e banca o teu desejo, estuda psicologia. Só não esqueça de fazer terapia, tá, gente? Nossa, estudante de psicologia, na verdade, nós psicólogos, a gente tem que fazer a nossa terapia, a nossa análise, né? Nós tem umas regrinhas aqui dos psicólogos, nosso conselho, e às vezes as pessoas acham estranho, como assim o meu psicólogo vai no psicólogo? Não, ainda bem que vai, né? Então assim, para o acadêmico, o futuro acadêmico de psicologia, ter isso em mente. Vai fazer o curso de psicologia e já procura uma psicoterapia. Ah, mas eu não estou sofrendo. Ok, você pode trabalhar desenvolvimento pessoal, você pode trabalhar desenvolvimento humano, você pode aprender novas habilidades, você pode se ver diferente, mas é essencial porque a teoria psicológica ela é muito densa, ela é intensa, vem muita coisa nova, não é fácil, é um curso difícil, tá, gente? É um curso que tem uma carga teórica grande, uma carga de estágios grande, né? Então, faça terapia, essa é a minha dica. É verdade. Até, inclusive, ali, o André falando, eu estava lembrando, realmente, eu também não sou tão velha assim. E na minha época de escola, não era tão falado sobre, eu tive que ir atrás meio que sozinha, e até um incentivo, né, para vocês, assim. Eu estudei a minha vida inteira, né, em colégio público, e tive que ralar ali para passar no vestibular. Eu passei em primeiro lugar no vestibular ACAF, em psicologia, e foi ali conseguir entrar. Então, assim, é possível quando você quer, quando você se esforça ali, e você tem aquela vocação, né? Por isso que existe os testes vocacionais, né? E, então, aquilo te ajuda realmente a conseguir o que você quer. Então, se você quer, vá fazer terapia, né? Porque até para você, não quero fazer psicologia, vai fazer psicoterapia para você descobrir, então, o que você quer, né? Para você praticar esse autoconhecimento também. Perfeito. Professora, você tem alguma Eu tenho uma pergunta? Tenho pergunta. Antes de fazer a pergunta, deixa eu colocar aqui as mensagens dos nossos amigos que estão aqui assistindo. O João diz, acho que até no mercado financeiro as matérias mais humanas vão ser cada vez mais importantes, né? Verdade. E o Adriano, professor de História, está falando que há pouco tempo foi aprovado um projeto federal que garantia atendimento com psicólogo em todas as escolas públicas. Pena que foi vetado. Não sei. Foi muito triste, foi muito triste. E essencial, né? Então, eu sou professora, né? Eu trabalho com pessoas, é o caso de vocês também. Como é que vocês fazem? Qual é o dispositivo que vocês utilizam para não se envolver, né? Eu pergunto isso porque, como eu trabalho com pessoas, com crianças, com adolescentes, às vezes é impossível não me envolver no problema delas, né? Às vezes dá vontade de pegar cada um e trazer para casa, diante das coisas. E eu já fiz isso, já trouxe para casa, inclusive. Então, eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade de não me envolver emotivamente com meus alunos, né? A gente convive ali o ano inteiro e, às vezes, o Vilmar, quantos anos eu te dei aula, Vilmar? Sei lá, um monte de anos. Então, não tem como a gente se envolver. E vocês trabalham especificamente com a vida das pessoas. Como é que vocês fazem para se proteger, assim, emocionalmente, né? Psicoterapia. Pode responder primeiro, André, depois eu... Não, perfeito. É o gancho que eu precisava, porque é isso mesmo. Gente, eu
sou um apaixonado por psicoterapia, pela minha psicoterapia, então vai passando a semana e eu fico pensando, meu dia de terapia é amanhã, né, e tal. É muito gostoso ter essa relação. É claro que, né, a psicoterapia ela vai nos proteger, ela vai nos dar recursos para ajudar nesse processo de fazer essa separação, mas eu acho muito interessante que lá na graduação, os estágios já foram nos auxiliando, né? E eu acredito que a escuta do psicólogo ali no setting terapêutico, ela é uma escuta que ela tem alguns nortes, né? E passam pelas ferramentas, pelas técnicas que o psicólogo, a psicóloga utiliza. Então a nossa escuta, ela é aquela escuta, tem a escuta flutuante, é uma escuta ativa, onde eu costumo dizer para algumas pessoas que não é só sobre o que a pessoa está me contando, mas é como ela está me contando, é o que está por trás dessa fala, como ela me trouxe essa informação, e não só sobre o que ela me narrou, né? Mas com o tempo ali de experiência, né, no atendimento clínico, a gente vai aprendendo a fazer essas diferenciações. Lógico que a gente vai se afetar, lógico que a gente vai, inclusive, se emocionar com o nosso paciente, com a situação que aconteceu, a gente vai sentir um pouco daquela dor, mas o trabalho de diferenciação ele tem que acontecer, porque senão vai ficar uma conversa, né, um bate-papo ali, né, e aí não acontece a psicologia como a proposta dela, né. Então tem muito, e eu digo isso com muita firmeza, assim, muito da nossa profissão. Você faz os seus registros, você atende o teu paciente, ele vai embora, a queixa dele ficou ali, né? Ficou no setting terapêutico, que para mim é quase um lugar sagrado, é um lugar de confiança, né? De entrega dessa pessoa. Então, isso com o tempo a gente vai, acho que, aprendendo a administrar, tá? E a gente escuta muitas coisas difíceis, né? Na clínica, a gente escuta muitas coisas tensas, intensas, mas que tem que ser escutado sem nenhum julgamento moral, sem nenhum julgamento, nada disso, porque senão o vínculo, a transferência, esse trabalho com essa pessoa vai se quebrar, né? Então, hoje eu já não encontro mais essas dificuldades, e quando eu encontro, aí eu levo para psicoterapia, como a Adila trouxe, e para supervisão, porque o meu trabalho ele tem que ser supervisionado por outro profissional, tá? Então, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é isso, o meu trabalho ele é supervisionado por outro profissional. Vai que eu estou cometendo algum deslize, algum erro, escapando da técnica, né, das minhas técnicas, que no meu caso é a psicanálise. Então, esse supervisor, ele vai me supervisionar e falar, olha, André, aqui é assim, aqui é essa situação. Claro, né, nunca o sigilo será quebrado, tá? Porque no setting terapêutico a gente estabelece um contrato de sigilo com essa pessoa. Nunca eu vou sair dali e contar isso. Não pode, né? É uma falha gravíssima. Então, acho que com o tempo e com as técnicas, a gente vai aprendendo que a gente escutou uma dor, mas como que essa dor chegou até ali? Como que essa pessoa trouxe essa dor? Né? Quais são as questões? Como que ela se defende desse sofrimento? Né? Eu acredito que psicoterapia, supervisão e a própria experiência do manejo clínico vai ajudando a gente a se diferenciar um pouco do impacto da dor do outro. Exatamente. A psicoterapia para o terapeuta, né, até que nem você falou antes, né, as pessoas podem achar estranho, mas é como cobrar de um médico não ir ao médico, né? Não faz sentido, né? A gente precisa disso até para, né, como foi a pergunta, para a gente conseguir saber o que é do outro e o que é da gente. E também ter a ética de saber o que você não pode atender. Né? Já passei por situações, por exemplo, onde eu sofri uma perda e eu estava passando por um processo de luto e eu não peguei casos de luto. Porque eu precisava trabalhar em mim para que aquilo não fosse uma transferência para a pessoa ia chorar e eu ia chorar junto. Né? Então, não tem problema chorar, não é isso que eu tô falando, né? Que você se emocionar com a pessoa não tem problema. Mas naquele momento eu ia chorar, não um choro de comoção, mas um choro da minha dor. Né? Então, eu preciso saber também quais são as minhas limitações como psicoterapeuta para não atingir o meu paciente, né? Para que ele não seja afetado pelas minhas próprias dores. Então, com o tempo, e até, né, você fez a pergunta ali, como a gente consegue... Eu acredito que o psicólogo tem a diferença do professor, porque o psicólogo é 1 hora ali por semana e é um contrato que a gente faz.
né, onde, olha, até aqui, né, o nosso contrato profissional passou daqui, nós, como psicoterapeutas mesmo, nós temos que fazer esse corte saudável, né, do que é o profissional, do que é a pessoa. E o professor já não, né, o professor está ali todo dia, ele já tem um envolvimento maior, mais afetivo, né, do que profissional mesmo. Então, eu creio que essa diferenciação é onde complica também um pouquinho. Mas é possível fazer essa separação de forma um pouco melhor, né, mas é realmente trabalhar suas limitações e saber onde acaba você, onde começa o outro, né? Perfeito. Eu, enquanto professor, é exatamente isso, Elaine. Enquanto professor, é um laço, um pouco bem diferente, na verdade, enquanto psicólogo. Então, o tempo de sessão, a frequência dos encontros, a proposta do trabalho, né? Às vezes acontece de o paciente encontrar a gente no mercado, numa loja, numa lanchonete, num barzinho, que seja, todo mundo tem vida social, ou tinha antes da pandemia, né? Então acontecia isso, e aí a pessoa olhar pra gente e falava, meu Deus, né, o meu psicólogo tá aqui, que estranho, né, meu Deus, como ele pode estar aqui, né, ele não mora na clínica? Não, né, a gente tem vida social, e isso vai acontecer, e a pessoa vai ter que lidar com isso, ela pode se frustrar de ver o profissional também socializando, ou ela pode ver, não, ele tá socializando, ele também pode, porque não é o psicólogo que está ali, né, é o André, é a Adila que está ali, então é um trabalho no set terapêutico e a vida social comum, né. Até isso tem situações engraçadas, né? Uma criança, uma vez eu estava atendendo uma criança de 5 anos e ela falou para mim assim: e você mora aqui nessa casa, né? Querendo dizer que eu morava no consultório. Quase isso, mas não moro. E daí é engraçado assim ver como até bem das crianças isso, né? De que é difícil ver fora daquele contexto. Porque é Isso. mais um contrato, né? Diferente do professor. O professor tem aquele contato muito maior. Olha, gente, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta pessoal, né? O Nicolas está perguntando, ele está dizendo assim, eu queria saber como é que anda a vida do profissional de psicologia nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? E Meu aí, Deus como é do que vocês céu. estão? Né? Ah, eu vou começar já para desabafar, tá? Sim, gente, agora eu vou falar enquanto André, né, que ora está psicólogo, né, que hoje aqui tá na clínica, mas poderia estar em casa. Sim, tenho tido minhas dificuldades, tenho tido situações da qual venho assim, vem me incomodando. Eu gosto de socializar, por exemplo, né? Poxa, reunir os amigos e vamos sair, vamos viajar, estava fazendo altos planos de viagem. Então me frustrou, me causou essas reações. E eu me considero uma pessoa com ansiedade, né? Eu me considero ansioso, né? Então, assim, não me formei em psicologia e né? Que não, continuo com as minhas questões, faço terapia e me sinto assim com saúde mental, me sinto bem. Então, essa minha ansiedade às vezes me incomoda nesses momentos de eu querer socializar mais, mas aí eu percebo, poxa, eu quero socializar mais, mas quero ser menos egoísta, porque eu sei que tem gente que está lá no hospital, tem gente que está na linha de frente, de fato, né? Então, segura um pouco mais, vou administrando minha paciência com a minha ansiedade. Estou distante da minha família, então, porque meus pais são do grupo de risco, né? Mas, assim, dias atrás eu pedalei sozinho, eu precisava pedalar, né? Eu tinha que me exercitar, tinha que fazer alguma coisa. Mas eu estou negociando, me sinto negociando comigo mesmo na minha saúde mental, né? O que eu posso fazer, o que eu vou ter que abrir mão, vou precisar ir no mercado, vou precisar fazer isso, vou precisar pedalar, né? Então eu me sinto assim em negociação comigo para manter a minha saúde mental em equilíbrio. Eu acho que todo mundo se sente equilibrando um pouco, né? E eu sim, sinto algumas dificuldades. Estou torcendo muito para essa vacina vier. Não sei de que país vem, mas eu vou aceitar, né? Então, para o mais rápido possível, não voltar a uma normalidade, porque senão a gente acaba abafando muita coisa que aconteceu. Mas para que as pessoas voltem a socializar e que continuem despertadas, né, para a saúde mental, porque a saúde mental agora está em alta e eu desejo muito que fique, porque, poxa, uma sociedade que discute saúde mental é uma sociedade que tem saúde, porque não existe saúde sem saúde mental, né? E então, eu já admitindo mesmo, para o autor da pergunta, eu sinto algumas dificuldades que eu espero que logo a gente supere elas, né? Mas nada fora do comum, assim, nada muito
exagerado. Ainda estou bem, tá, gente? É, Elaine, não é fácil, Elaine? Vou vou estar respondendo também sobre isso. Na minha vida pessoal, eu creio que assim o que mais tem sido difícil para mim é o contato. Eu sou uma pessoa muito do contato. Eu preciso do abraço, eu preciso disso. Então, eu creio que para mim, né, eu como pessoa, né, física ali, eu sinto muita falta do contato, né? A gente dá uma sentida naquilo. E o André falou uma coisa que eu acho muito legal, sabe? A gente expor essa vulnerabilidade positiva, né? De que a gente pode sim sentir ansiedade. Eu acho isso, uau, incrível, né? Essa desmistificação. E, inclusive, eu até tinha compartilhado com o meu marido essa semana, e eu me senti ansiosa porque eu lembrei que ano passado, olha só o estigma da comparação, né? Ano passado, em setembro, eu estava em programa de televisão, eu estava na rádio, eu estava viajando o estado todo, fazendo minhas palestras, dando workshop, atendendo, e eu estava bombando. E esse ano eu tô aqui, né, só dentro de casa. Eu tô atendendo de casa, eu tenho meu consultório no centro de Joinville, mas eu tô atendendo exclusivamente em casa, porque mais de, eu acho que já foi uns 20 pacientes meus com Covid, então eu não quis me expor a esse risco, e eu tô atendendo só online. Então, assim, realmente, eu como pessoa, assim, eu me senti ansiosa também, na comparação, né, do que estava sendo ano passado, na crescente profissional que eu estava tendo, e no que eu me vejo agora, que também não tá ruim, mas eu estava com uma mentalidade totalmente diferente para o ano de 2020, né? E como profissional, eu vi um lado diferente se abrir, que é esse online. Eu não atendia online, e isso se abriu e eu achei muito interessante. Eu atendo pessoas dos Estados Unidos agora, então, assim, eu achei que foi uma porta muito legal que se abriu, que eu percebi, poxa, dá para fazer isso, e é tão rico, né? A gente consegue tanta coisa através disso. Inclusive, meus cursos que eu dava somente presencial, eu passei a online também. Então, eu vi assim, na verdade, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, então eu vi a oportunidade de estar entrando nesse meio. Inclusive, eu tô com a tela diferente, porque eu tô no celular, eu não consigo entrar pelo computador. Então, né, eu não sou uma pessoa tecnológica. E eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu acho que é um campo que a gente acabou se forçando, né? Eu, pelo menos, né? A entrar, e eu descobri um novo mundo, sabe? Nisso que eu posso explorar depois. Eu vou continuar explorando depois. Perfeito. Oi, Selene, mais alguma pergunta? Oi. Posso continuar? Não, Desculpa, atrapalhei. Não, mas eu só vou fazer um comentário aí em cima do que a Aida falou. Eu também, amiga, eu estou descobrindo um novo mundo, aula online. Eu já comprei tripé, iluminação, microfone sem fio, mas eu vou dizer para você, eu estou detestando esse negócio de aula online. Eu estou detestando. Porque a minha aula, eu sou de matemática, depende da carinha deles. Se eu estou dando uma aula, eu olho, eu vejo que está aquela perna franzida, aí muda a aula. Agora, minha filha, eu fico falando para a câmera e eu não sei se está funcionando. Se tá... É trágico. Mas enfim, viu, Mar? Você. Mas eu acho assim que tem uma diferença, inclusive eu até falei isso com alguns pacientes, que algumas pessoas, vamos tentar online, eu não sei se vai ser legal. E todos meus pacientes aderiram muito bem. Por quê? Porque eles tinham comparação com a aula. E a aula é mais difícil porque é o professor e vários. Na psicoterapia é só o terapeuta e o paciente, né? No caso da terapia individual, né? Então, ali é um contato que você sabe que a pessoa tá ali, né? Você tá olhando, né? Aquele momento acontecer. Já na aula não dá, né? Porque você é o professor e várias carinhas pequenininhas ali, né? Então é difícil realmente ter esse contato. E por isso que talvez as pessoas no início tinham um pouco de medo da psicoterapia online, por isso, né? Por achar que tinha alguma coisa a ver, parecida ali com a aula online, que é totalmente diferente, né? É difícil o contato mesmo da aula. É verdade. Deixa eu perguntar, já que a gente sabe esse tema de online, você acha que as pessoas se retraem para falar quando estão na frente de uma câmera? Tipo, porque assim, na aula, eu digo como eu sendo aluno, a gente se retrai um pouco para perguntar. Porque, como você falou, né, tem tanta gente vendo, e daí você fica até com medo de fazer uma pergunta idiota, sabe? A pessoa ri. Mas, claro que não existe pergunta idiota, né, professor?
Mas, assim, você acha que a pessoa se retrai um pouco, até falando do seu próprio terapeuta? Isso eu vou falar a palavra que os psicólogos mais gostam. Depende. Depende, porque cada ser é muito subjetivo. Eu sou uma pessoa que amo falar. E desde muito novinha eu sempre fui ligada a câmeras, a microfone, então mostrar uma câmera para mim eu fico feliz da vida, né? Eu falo, eu gosto de falar no microfone, eu falo em público com facilidade. Então, para mim é uma coisa muito fácil. Agora já, por exemplo, pessoas, acontece isso, né, com fobia social. O que eu indico? Né, a gente cola um post-it onde a pessoa aparece, sabe? Porque ela não consegue ver sua autoimagem, né? Sua imagem ali, é difícil para ela. Então ela cola ali, né? Eu indico colar um post-it, um adesivo na imagem que é dela, para ela não se ver e não se sentir exposta. Porque esse sentimento de exposição, ele vem muito do você ver sua foto, você ver sua imagem. E aquilo fica te refletindo para quem está no processo terapêutico mesmo ali falando, é complicado. Entende? Então, se isso é uma dificuldade, vamos colar uma coisa ali na sua foto para não tirar sua atenção, isso não te constranger, né? E também até para fazer uma dessensibilização sistemática, né? Você ir se expondo aos pouquinhos ali, né? Aquele estressor, né? Aquele agente estressor que, no caso, é a sua imagem, ou falar em público, ou falar o medo, né? Como você falou, né? O medo de rirem de você também é um medo válido que precisa de dessensibilização também. Acho que eu respondi a pergunta. Sim, muito bem, por sinal. Gente, a gente Obrigada. já vai indo para os fins, né, professora? A gente está aqui com 45 minutos de conversa. Então, assim, a gente já tinha algumas perguntas para fazer para vocês. Eu acho que eu vou fazer só mais uma, e daí nós vamos para as considerações finais. Eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês acham que vai ser a psicologia no futuro? Pode começar, o André, ou a Nádia. Tá. Bom, como eu imagino que será a psicologia no futuro, eu acho que já estamos tendo aí uma degustação, né, da psicologia se apropriando desses meios tecnológicos. A terapia online era um tabu, realmente. Eu quebrei, acho que alguns tabus meus, assim, eu conheci o que é o atendimento online e eu percebi que isso é fazer ciência, é fazer profissão também. Tem muita gente que, poxa, se essa pandemia tivesse vindo alguns anos atrás, ali antes da banda larga, da internet de banda larga, gente, como é que iríamos lidar com isso, né? E eu vejo a psicologia no futuro se apropriando mais ainda dos espaços, né? Discutindo ainda mais sociedade, discutindo direitos humanos. Uma coisa que é muito importante, a psicologia, não existe psicologia sem direitos humanos, tá, gente? Isso é essencial. A psicologia, ela vem a partir dessa questão do debate de direitos humanos. Qualquer discurso contrário não é um discurso da psicologia, não é um discurso validado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então eu vejo a nossa ciência se aproximando ainda mais do debate, e do debate político, inclusive, tá, gente? Sem medo nenhum, não estou falando político partidário, também se fosse, não é crime, não é questão, mas da psicologia se apropriando ainda mais dos espaços políticos. Eu sinto um pouco de falta nisso, e por isso pautas importantes a gente acaba perdendo, sofremos essa derrota que o professor de História trouxe ali, lembrou a gente, de que toda escola deveria ter um profissional da psicologia. Gente, os professores sabem da importância disso e nós perdemos, então, a nossa categoria. Acho que nós precisamos nos unir um pouco mais e num futuro não distante ver a psicologia se apropriando desses espaços também. E também eu acho que meu desejo agora é que no futuro a psicologia não seja mais tabu, né? Não seja mais tabu. Poxa, ainda hoje tem gente que procura, às vezes marca um atendimento num horário mais diferente, assim, para não ser visto, passando pelo local, tal. Isso acontece hoje, gente, tá? Então, eu queria muito que a psicologia no futuro, não distante, no futuro próximo, deixasse de ser tabu, que falar de terapia fosse assim, poxa, as pessoas falam do time de futebol, aí elas se encontram para falar da terapia, de que trabalhou, de que elaborou uma questão, de que agora pensa diferente. E quem sabe, né? Não sei se é sonhar muito alto, mas num futuro não muito distante, a psicologia aí ser a chave, né, para a resolução de conflitos que a gente tem, tanto políticos, sociais, históricos, né? Que a psicologia possa contribuir muito para a resolução de muitos conflitos, porque
se o ser humano tem conflitos aqui, né, intra-relacionais, né, entre as relações, os grandes conflitos que a gente vê na nossa história, que acontecem ainda hoje, também dizem respeito à estrutura, né, psicológica da personalidade, né? Um país reflete, né, a saúde mental e a personalidade de seu povo também. Então é uma discussão profunda, uma discussão séria, e eu queria muito que no futuro não muito distante a psicologia contribuísse mais com isso. E tem recurso e tem ferramenta para isso, tá, gente? A psicologia ela tem aí um campo de atuação que a gente ainda não viu a atuação dela na sua plenitude, né? Como toda. Mas o meu desejo e como eu quero ver é assim a psicologia. Perfeito, nem tenho muito o que acrescentar, é exatamente isso, né? A psicologia, ela precisa ser levada na sua totalidade, né? Que as pessoas entendam, não só entendam, mas como recebam, respeitem, né? Essa ciência que é tão importante, né? Que a gente luta tanto para ser, né, reconhecido como algo bom, né? Não um estigma de alguma coisa errada, que ela possa estar inserida em todos os meios. Eu creio que a psicologia do futuro ela tem muito a ver com o online, ela vai vir muito forte nisso, né? E cada vez mais os psicólogos eles têm tomado o seu devido espaço. Eu lembro até que quando eu comecei a palestrar, a dar os meus cursos, as pessoas vinham me falar assim, você faz um trabalho igual de coaching, né? E daí eu falei, não, é que na verdade a psicologia já tinha esse espaço, né, só que não era tão utilizado. E não tô falando contra coach, gente. Tem psicólogos que tem alguma coisa contra, não é meu caso. Eu acho muito bom em alguns casos, profissionais mesmo, eu acho que dá um up legal, deve fazer se você tem vontade, é super legal. Né? É diferente, eu acho que os dois eles não ocupam o mesmo espaço, né? Psicólogo é para alguma coisa realmente que a pessoa é autoconhecimento, que a pessoa tem algum trauma ali, enfim, né? São campos diferentes, mas para ver como as pessoas não conheciam essa parte da psicologia que era as palestras, os cursos, não conheciam, pensavam que o psicólogo ele ficava somente lá no consultório, né, que é também, mas não é só isso. Então, assim, eu creio que a psicologia do futuro ela está muito ligada a isso, a gente conseguir explanar diferentes áreas, né, ser reconhecida como a ciência que é na sua totalidade. Perfeito. Eu creio que isso é a psicologia do futuro. Eu espero que seja isso. Gente, foi muito legal conversar com vocês, de verdade. Vocês falam muito bem, Obrigada. de verdade. Obrigado. E eu adorei esse papo, assim, sabe? Até dei uma balançada aqui na terapia, pensando, nossa, será que é isso mesmo? Eu gostaria de agradecer de novo, André, Ádila. Às vezes eu tenho falado sobre errado, né, Ádila, mas Ádila, eu agradeço de coração. Eu agradeço de coração pela visita de vocês. E eu agradeço também a todo mundo que está assistindo o nosso primeiro programa. Professor Elaine, que me acompanhou nesse momento todo aí. Gente, então a gente vai terminando. André, você quer falar mais alguma coisa? Eu senti vontade de falar para as pessoas que estão assistindo de que se elas estão sentindo alguma dor, algum sofrimento, e as pessoas perguntam, mas o que eu faço, né? Eu acredito que quando a gente compartilha a nossa dor, o nosso sofrimento, quando a gente tira do campo do segredo, a gente consegue encontrar caminhos que a gente não observava antes, né? Então, se algum estudante, algum profissional, né, tiver escutando a gente, eu e a Ádila aqui falando sobre saúde mental, e pensar assim, poxa, eles estão falando alguma coisinha sobre mim, do que eu sinto, busca ajuda, não espera o tempo passar, não. Se você não tem condições financeiras de pagar uma psicoterapia, existem ONGs, existem as faculdades que fazem atendimento gratuito ou atendimento com valor social, muitos profissionais estão fazendo isso também, para que você não fique só sentindo, para que você compartilhe também, né? Eu compartilhei que sou ansioso aqui e estou super de boa com isso, continuo existindo e não tem problema nenhum. A gente tem que quebrar mesmo o tabu, porque todo mundo tem alguma questão, né? Todo mundo tem alguma coisinha no pensamento que volta, né? E seria muito legal que essa pessoa buscasse apoio, ajuda. É isso que eu queria falar. É verdade. Átila, você tem alguma coisa para falar?
O André falou muito bem, né? Eu acho que a gente só está se complementando aqui, né? Porque a psicóloga Sistêmica e psicanálise é onde... Então tem muito isso, né? A linha de raciocínio é muito parecida mesmo. E é exatamente isso, né? Não se sinta fraco. Existe uma diferença entre fraqueza e vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela é poderosa, né? Quando você se vê vulnerável e você se coloca nessa situação de coletividade, que você não é o único passando por isso, você fica mais forte, né? Você fica mais resiliente. Então procure ajuda, saiba que você não é a única pessoa passando por isso realmente. Bem como o André tinha falado. Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, falar sobre a psicologia, adoro. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, pela confiança também, e contem aí comigo sempre que precisarem. Então, muito obrigado a vocês dois, de verdade. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E lembrando que semana que vem nós temos novamente um encontro marcado, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, com outros profissionais falando das suas respectivas profissões. Gente, um abraço para todo mundo, um beijo e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.